Bem, vamos iniciar agora a segunda parte da nossa aula sobre indução eletromagnética, resolvendo a questão número 3. Vejam aí o enunciado. Na figura abaixo, tem-se um campo magnético uniforme de intensidade 0,4 Tesla, perpendicular ao plano do papel. Nesse plano está um espira cujo comprimento pode aumentar ou diminuir. Em 10 segundos verifica-se que a área da esfera, passa do valor A1 igual a 1,20 cm² para o valor A2 igual a 0,30 cm². Então a área da espira diminuiu de 1,20 para 0,30. É como se fosse uma laçada, olhando a figura, É como se fosse uma laçada. Quando você aperta o laço, aí a área diminui do valor A1 para o valor A2. Do valor 1,20 para o valor 0,30 cm². Isso tudo aconteceu dentro de um campo magnético de intensidade 0,4 Tesla. Eu estou vendo que o campo magnético é representado por um X. O X indica que o campo está apontando para dentro da figura. Quando é um pontinho, o campo está apontando para fora da figura. Mas esse aí está apontando para dentro da figura. Ele quer que você determine a força eletromotriz induzida e o sentido da corrente induzida. Vai aplicar a lei de Faraday e a lei de Lenz, a regra da mão direita. Vai aplicar os dois, a lei de Faraday e a lei de Lenz. Ok? Vamos ver, vamos iniciar. Olha aí, repetição da figura. Como eu disse, é como se fosse uma laçada. Você apertou o laço, a área diminuiu. O campo é de 0,4 e essa redução na área aconteceu em 0,1 segundos. Ok? Então vamos ver. Olha, como ele quer a força eletromotriz induzida, pela lei de Faraday é delta φ sobre delta t, variação de fluxo dividido pela variação de tempo. E o fluxo é B vezes A. Já que o campo é perpendicular à área, o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1, então o fluxo é B vezes A. Mas vamos ter dois fluxos aí, um fluxo através da área 1 e outro fluxo através da área 2. Vamos calcular primeiro, a área que foi dada em centímetro, a área da espira 1, a maior, ali quando ela está no tamanho maior. 1,2 cm², passando para metros, cada centímetro vale 10 a menos 2, aí dá isso aí, passando para metros, 1,2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A área 2, 0,3, também está em centímetro², passa para metros, então 0,3 vezes 10 a menos 4. Agora, vamos calcular o primeiro fluxo através da espira maior, é B vezes A, A fórmula está lá em cima, B vezes A. Então, já calculou a área 1, então o fluxo 1 é B vezes a área 1. O campo 0,4, a área 1,2 vezes 10 a menos 4, está aí os valores, estão aí. Multiplicando, encontrou 0,48 vezes 10 a menos 4 Weber. Weber é a unidade de fluxo. Campo vezes área, B vezes A1. Botei o valor de B, que é 0,4, a área 1, encontramos esse fluxo através da espira 1, a maior. Agora vamos ver o fluxo através da espira 2. É B vezes A2. O B é o mesmo campo que está atravessando as duas espiras. Então o B é 0,4, a área 2 0,3. Aí fez a conta, calculou o fluxo 2. Calculamos primeiro o fluxo 1, B vezes A1, depois o fluxo 2, B vezes A2. Agora a variação de fluxo. Bom, a variação de fluxo é o fluxo final menos o fluxo inicial. Pronto, você vai fazer essa diminuição aí, 0,12 menos 0,48 vezes 10 a menos 4. Resultado, menos 0,36 vezes 10 a menos 4 Weber. A variação. Agora, voltando à primeira fórmula lá em cima para calcular a força eletromotriz induzida,
Voltando à primeira fórmula, né? Pronto, ΔΦ sobre ΔT, em módulo, né? Para calcular essa força eletromotriz em módulo. Então, a variação de fluxo deu menos 3, mas não boto menos, porque é módulo, dividido pelo tempo, que é 0,1. Então, resultado, a força eletromotriz induzida é de 3,6 vezes 10 a menos 4 volts. Agora, para saber o sentido, a gente já calculou o módulo da força eletromotriz induzida. Agora vamos saber o sentido da corrente elétrica. Está lá o polegar direito aqui na figura, né? Polegar direito bem distendido. Então, veja bem, vamos ver se o fluxo aumentou ou diminuiu. Ó, como a área da espira diminuiu, o fluxo é B vezes A. Como a área diminuiu, o fluxo diminuiu. Né? Essa fórmula em cima, fluxo é igual a BA. Ó, quando você fecha a laçada, quando você diminui a área, então o fluxo também diminui. Então, atenção, o fluxo diminuiu. Quando o fluxo diminui, você pega o polegar direito, tá aí a figura, pega o polegar direito e coloca no mesmo sentido do campo. O campo está para dentro, esse X aí é um campo para dentro. Então, quando o fluxo diminui, eu pego o polegar direito e coloco esse polegar no mesmo sentido do campo que está atravessando a espira e giro os outros dedos no sentido do polegar. Isso vai gerar uma corrente no sentido, não é, anti-horário. Vamos fazer de novo. Não é? Ó, o fluxo está diminuindo. Por quê? Porque a área diminuiu. A área diminui, o fluxo também diminui. Porque o fluxo é B vezes área. Ora, quando o fluxo diminui, a regra é: pega o polegar direito e bota no mesmo sentido do campo que está atravessando a espira. O campo que está atravessando a espira está apontando para dentro, que é um X. Então bota o polegar para dentro da espira e gira os dedos em torno do polegar. Então vai dar uma corrente na espira no sentido horário, certo? Bota o polegar para dentro da espira, no mesmo sentido do campo, polegar para dentro da espira e gira os 4 dedos em torno do polegar. Os 4 dedos vão girar no sentido horário. Então, resposta para a questão número 3, letra B de bola. Ok? Essa questão foi boa, porque calculou a força eletromotriz e também indicou o sentido da corrente induzida. Vejamos a questão de número 4. Em uma espira retangular de 4 centímetros por 7 centímetros, né? O comprimento e a largura da espira, 4 centímetros, vai ter que transformar isso para metros. Ela é colocada perpendicularmente a um campo magnético de 0,6 teslas. E, após 3 segundos, o plano da espira torna-se paralelo. Quer dizer, essa espira ela vai girar. Inicialmente, a espira está na vertical, né? Está na vertical, atravessada pelo campo B. Mas 3 segundos depois, a espira já está na horizontal. Ela girou, ela já está na horizontal. Inicialmente na vertical, 3 segundos depois na horizontal. Então, a força eletromotriz induzida nesse intervalo de tempo. Lei de Faraday, novamente. A força eletromotriz induzida nesse intervalo de tempo. Vamos lá, vamos começar com a lei de Faraday. Olha aí o desenho, acrescentei ao desenho os dados, né? Um campo de 0,6 Tesla está atravessando a primeira espira, né? Essas linhas azuis aí representam o campo. E a espira estava na vertical e depois, em 3 segundos, 0,3 segundos depois, passou para a horizontal. Na figura 1 ela está na vertical, 3 segundos depois ela está na horizontal. O campo é de 0,6. Ele quer saber qual a força eletromotriz induzida. Vamos lá. Ó, novamente a lei de Faraday. Força eletromotriz induzida é a variação de fluxo dividida pela variação de tempo. Tá? Mas o fluxo é B vezes A cosseno de θ. B vezes A cosseno de θ é o fluxo. O θ é o ângulo de B, campo magnético, com N é normal, ó, o vermelho com o azul. O θ é o ângulo entre a direção do campo magnético, linhas azuis, linha azul, né? E a normal à superfície da espira, N, esse vetor vermelho. Então vamos lá, vamos calcular o fluxo 1 na figura 1. Fluxo 1 na figura 1, né?
B vezes A cosseno de θ. Mas olha, o ângulo na figura 1, o ângulo entre o campo e a normal, eles são paralelos. Ó. O campo é o azul, a normal é o vermelho, eles são paralelos, o ângulo é zero. Se eles são paralelos, o ângulo é zero, né? Direções paralelas. Então, BA cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, o primeiro fluxo através da espira 1, que está na vertical, é B vezes A. Ora, fazendo a conta, B vezes A, né? Então, vamos primeiro calcular a área, já que eu vou ter que usar essa área. A área de um retângulo, a espira é retangular, né? Comprimento vezes largura, 7 vezes 4. Mas só que eu vou transformar para metros. Ali está tudo em centímetros, né? 7 centímetros passando para metros, dá 7 vezes 10 a menos 2. O 4 passei para metros também. Multipliquei os dois. Então a área na figura 1, a área atravessada pelo campo é de 28 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Você está vendo na figura 1, é um retângulo. Um lado 7 e 4, tem que passar para metros antes de multiplicar, né? Base, comprimento vezes largura, achou a área. 28 vezes 10 a menos 4. Logo, o fluxo 1 é B vezes A. O B é 0,6 teslas, foi dado, a área foi calculada agora, multiplicou os dois, né? O B é o campo, foi dado 0,6 tesla. Multiplicou pela área, dá esse resultado aí, 16,8 vezes 10 a menos 4 Weber. É o fluxo através da espira 1. Agora, falta calcular o fluxo através da espira 2. Então, vamos calcular o fluxo através da espira 2. B vezes A, cosseno de 90. Olhe para a figura 2. O ângulo de N com B é 90. O N é vertical e o B é horizontal. Olhando, né, a espira 2, eu vejo que o θ é 90. Porque o fluxo é B vezes A cosseno de θ. Lá no início. B vezes A cosseno de θ. Mas o θ é 90. Então, B vezes A cosseno de 90. B vezes A cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero, logo o fluxo também é zero. Porque 0 multiplicado por A vai dar 0. Certo? Então o fluxo é nulo através da segunda espira. Da espira 2. Então, a variação de fluxo é o fluxo final menos o inicial. 0 menos o inicial, que foi 16,8 vezes 10 a menos 4 Weber. O final é 0. O inicial foi calculado. Aí temos a variação de fluxo. Como ele quer a força eletromotriz induzida, lei de Faraday, ΔΦ sobre ΔT, em módulo. Então, o ΔΦ deu menos 16,8 vezes 10 a menos 4, tiro menos, porque é módulo, dividido por 0,3, que é o tempo que ocorreu para que a espira saísse da vertical e ficasse na horizontal, fazendo a continha, 5,6 vezes 10 a menos 3 volts, é o valor da força eletromotriz induzida, tá certo? Na espira, tá aí o resultado, tá certo? Portanto, a resposta para a questão 4, né? É 5,6 vezes 10 a menos 3 volts. Letra B de bola para a questão. Tá certo? Isso. Vejamos a seguir a questão de número 5. Ele diz aí, uma bobina de 100 espiras, tá certo? De área igual a 8 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Cada uma espira, ela tem 100, né? Mas cada uma espira tem essa área. E a resistência da espira, 12 ohms. Resistência da espira, 12 ohms. Campo magnético, campo de indução magnética paralelo ao eixo da bobina, induz uma corrente de 10 a menos 3 amperes. Isso é a corrente induzida, né? Logicamente, pela variação de fluxo. Porque só existe corrente quando ocorre variação de fluxo através da espira. Então a corrente que vai percorrer a espira é 10 a menos 3 amperes. Ele pergunta qual é a variação uniforme do campo, né? Qual é a variação do campo ΔB, do campo magnético, no intervalo de tempo de 1 segundo. Ok? Então você tem uma espira
é um conjunto, aliás, uma espira não, uma bobina de 100 espiras, né? É como se fosse 100 espiras justapostas, bem coladinhas uma na outra. Aí forma uma espira, tá certo? E essa espira aí forma uma bobina, né, com 100 espiras. Você junta 100 espiras justapostas, bem encostadinhas uma na outra, tá certo? E essas 100 espiras justapostas formam uma bobina, como nós vamos ver aqui na figura. Olha aí a bobina. Número de espiras, 100 voltazinhas aí dessas, 100 voltas. Né? A área da espira, 10 a menos 8 metros quadrados. A resistência da espira, 12 ohms. A corrente que foi induzida nela por uma variação de fluxo, 10 a menos 3 amperes. E essa corrente, essa variação de fluxo ocorreu em 1 segundo. Vamos lá, Olha, a corrente, né? A corrente é DDP sobre a resistência. Esse aí é DDP. A força eletromotriz é a mesma coisa que uma DDP, força eletromotriz induzida na espira. Quem induziu? Uma variação de fluxo. Aconteceu aí uma variação de fluxo. Então, vamos logo usar essa fórmula. Ele deu a corrente, tá? A corrente está ali ao lado, né? 10 a menos 3 amperes. A força eletromotriz eu quero achar. E a resistência, 12 ohms. Então, I é igual a U sobre R, só que esse U aí, a DDP, é a força eletromotriz. Tirando o valor da força eletromotriz, nós encontramos que a força eletromotriz é de 12 vezes 10 a menos 3 para uma espira. Cuidado que a bobina tem 100 espiras. Para uma espira, a força eletromotriz induzida numa espira é essa. Agora, em 100 espiras, é só multiplicar por 100. Para 100 espiras, a nova força eletromotriz, que eu vou chamar de E', é 100 vezes o valor da força de uma espira, né? 100 vezes aquele valor encontrado ali, o que vai nos dar um valor de 12 vezes 10 a menos 1 volts. Essa é a força eletromotriz total da bobina, né? Com 100 espiras. Agora, a lei de Faraday, né? A força eletromotriz, né? É a variação de fluxo dividida pelo intervalo de tempo. Então, muito bem. A força eletromotriz eu já achei para as 100 espiras. 12 vezes 10 a menos 1. O tempo é igual a 1. Tempo é igual a 1. Está ali nos dados ao lado da espira. Logo, você vai calcular um ΔΦ igual a 12 vezes 10 a menos 1 Weber. Calculou a variação de fluxo. Mas ele não quer a variação de fluxo. Ele quer a variação de campo. Então, atenção, fluxo é B vezes A. Logo, a variação de fluxo, veja bem, a área é constante. A área dessa bobina aí não está variando em instante nenhum. Então, a área vai ficar constante. O que vai variar é o B. Então, a variação de fluxo será a variação de B vezes área. Variação de campo vezes área. Porque a área fica constante. Então, o que vai variar é o campo. Botando os valores. Né? Então, a variação de fluxo, 12 vezes 10 a menos 1, calculamos antes, igual a variação de campo que ele quer, o ΔB, multiplicado pela área que foi dada. A área foi dada, né? 8 vezes 10 anos. Fazendo as continhas aí, tirando o valor de B, 12 dividido por 8, né? 12 vezes 10 a menos 1, faz a divisão, dá 150 teslas. 150 teslas quer dizer 1,5 vezes 10 ao quadrado, tesla em notação científica. Resposta D de dado para a quinta questão. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, tá certo? Um bom dia, sejam todos muito felizes e até a próxima.